Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês nesta manhã. E eu fico mais feliz ainda, porque quando começo a olhar para trás e me lembrar lá do início de todas as coisas, eu tenho o prazer de ter feito parte do começo disso tudo aqui. E hoje poder ver essa comunidade crescendo e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar assim. E eu quero convidá-los para nos colocar em pé, para uma oração silenciosa e particular. E nesta manhã, nós confessamos cheios de esperança que o nosso socorro está no nome do Senhor, que criou o céu e a terra do nada, e que mantém a sua fidelidade de geração a geração, e nunca desampara as obras de suas mãos. Amém. Irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o nosso único e grande Consolador. Amém. Podem se assentar. Eu quero fazer uma pequena leitura. Ela não está anotada aqui, também não está aqui no quadro, mas eu vou ler da carta de João, da primeira carta de João, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o final do verso 11. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 ao verso 11. Aqui nós falamos um pouco do amor, e o texto nos diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos o amado primeiro, amado a Deus,
mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Até aqui. O texto está nos convidando a repensar nossas atitudes, nossa vontade, nosso desejo muitas vezes. E o texto nos convida a amar. Mas amar implica em também perdoar. Porque para que Deus nos amasse, Ele nos deu o seu Filho, o seu amor, a sua essência, a essência do amor de Deus em nosso favor, para nos perdoar. E é o perdão de Deus que, trabalhando em mim e em você, pode produzir o amor dele em nós, uns pelos outros. E assim nós podemos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Vamos estar cantando o hino do nosso Cantai 51, que diz que eu sei que foi pago um alto preço. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nesta manhã reunidos diante do Senhor, não por nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que vem a este mundo, derrama a sua vida em uma cruz, pensando exatamente em cada um de nós, disposto a pagar o preço pela vida de cada um de nós. Senhor Deus, nós queremos ser gratos a Ti, mas ao mesmo tempo que queremos ser gratos, nós precisamos e necessitamos do Teu perdão nesta manhã. Então queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, mais uma vez, as nossas fraquezas, os nossos pecados, aquilo que tem atrapalhado a nossa vida diante do Senhor, e clamar em nome de Jesus Cristo
o que derramou o seu sangue em nosso favor. Senhor Deus, por favor, mais uma vez, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor Deus, também a examinar as nossas consciências, ou cada um de nós examinando a nossa consciência, procurar saber diante do Senhor aquilo que está faltando a ser confessado, colocado diante do Senhor, e nos ajude a nos lembrar, para confessarmos os nossos pecados e assim sermos libertos de todos eles. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo nos amou desta forma, dando a sua vida por nós. Perdoa, Senhor, por favor, os nossos pecados. E assim, perdoados pelo Senhor, queremos clamar em nome de Jesus. Ilumina-nos nesta manhã com o Teu Espírito Santo. Ilumina-nos aqui quando vamos ouvir a Tua palavra e a Tua mensagem. E ilumina também, por favor, as crianças, tanto a professora como cada um de nós aqui nesta manhã. E assim nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Faça-se presente em nosso meio, por causa do Teu amor e por causa da Tua grande graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar ainda mais um cântico, é o 122, que diz que Deus enviou o seu Filho amado. Eu gostaria que nós pudéssemos cantar esse cântico pensando nessa letra. O que é que ele fala comigo? Olhando para mim mesmo. Esse cântico, ele é tremendo quando a gente para pensar sobre o que aqui está dizendo para a gente. Enquanto o mundo por aí, cheio de filosofias e de crenças, não tem a segurança que nós temos em Cristo Jesus. E este cântico nos ajuda a entender e a reconhecer que de fato em Cristo Jesus há uma segurança para mim.
para nós, os filhos de Deus. Há segurança. Porque Jesus vive, para nós há uma vitória. E assim nós podemos viver. Eu quero convidar agora, nesse momento, a nossa irmã Karen, que fará a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao verso 22. Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. Perguntando-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Muito obrigado pela leitura. E o Senhor Jesus Cristo nos diz assim: Bem-aventurado é o que ouve e guarda essas palavras. Olha como é interessante pensar nisso. Ele não diz que é bem-aventurado o que entende toda essa palavra. Ele diz que é bem-aventurado o que ouve e guarda essa palavra. Porque no momento em que eu e você precisarmos, o Espírito Santo de Deus vai agir em minha mente, em sua mente, seu coração, para que essa palavra seja viva em mim e em você. Que Deus nos abençoe assim. Nós vamos cantar ainda o hino 219, Exultantes te adoramos.
Quero convidar a Zuleide, então, agora, para chamar as crianças aqui e começarem a sua história aqui. Muito bem, vamos lá, crianças. E na nossa missão do domingo passado, nós já iniciamos e falamos que nasceu um menino. E o nome dele era Sansão. Muito bem, olha, nem deu quase tempo de fazer a pergunta. A resposta já veio? Sansão. E esse Sansão também ele foi escolhido por Deus para ajudar ali, libertar o povo de Israel de um outro povo que estava ali incomodando ele. Eu acho que isso vocês não vão lembrar. Como que era o nome desse povo que era também um povo pagão, um povo que não amava a Deus? Eu sei que nós damos vários, falamos sobre os midianitas, o povo os cananeus, e agora esses eram os filisteus. Muito bem, ótimo. E ele também foi chamado, o Sansão não fosse o nome dele, mas ele era conhecido e chamado como o Nazireu. O que era um Nazireu? Ai, ai, ai. Tenho certeza que todos aqui sabem o que é um Nazireu. Os adultos devem saber. O que é um Nazireu? Foi escolhido para uma tarefa especial. Muito bem. Mas crianças, olha, eu tenho uma coisa para falar com vocês, só para vocês. Vem aqui pertinho de mim. Levanta. Ó. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá na frente e peguei as bolachas do café. Não contei para ninguém. Nós vamos comer todas essas bolachas. Tá certo? Vocês não vão contar? Não? Ótimo. Pode sentar. Mas o que eu quero falar com isso? Eu quero falar uma coisa sobre o versículo da nossa missão. Sabe o que vocês fizeram? Vocês concordaram comigo com uma coisa errada. Eu não podia ter pego as bolachas lá, porque era do café. E eu escondidinha vim tratar com vocês sobre isso. E vocês todos concordaram comigo. Então vocês são agora os meus cúmplices. Vocês concordaram. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre isso que vem na nossa lição de hoje. O que diz lá? Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Mas o que vocês tinham que falar para mim? Não, professora Zuleide, essas bolachas são lá do café. Mas vocês todos concordaram. Mas a Bíblia diz que conserva-te a ti mesmo puro. E por isso vocês vão ter que ir na classe para aprender sobre isso. Quando alguém em casa, um irmão lá, a irmã aprontar, não contei nada para a mamãe. Você é cúmplice do pecado dele. Não conte nada. Aí a coleguinha lá da escola, não fale nada para a professora, viu? Tá bom, não vou falar. Então você é cúmplice do erro deles. Isso é muito complicado. Tem muita gente aí fazendo as coisas, concordando com o erro dos outros. Mas a Bíblia diz, não te torne cúmplice. E nós vamos para a nossa sala. E aqui, depois de entregar aqui para a Selma, ela pode levar para o café. Bom? As bolachinhas aí. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar o cântico Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos ficar em pé? Todo mundo em pé para cantar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Bom, acho que já está feita a pregação, né? Então já podemos ir embora, né? O que vocês acharam?
Essa é a professora Zuleide, ela sempre pega a gente, né? Mas é muito sério, gente. O que a professora Zuleide, a irmã Zuleide fez aqui nos mostrando é algo para a gente refletir, para a gente pensar. Porque quantas vezes alguém disse para a gente, eu vou fazer isso, mas você não conte para ninguém. Você tem que guardar segredo. É só para a gente continuar refletindo. Que tipo de segredo a gente está guardando? Qual o segredo que a gente pode guardar? E qual a gente não pode guardar? Isso é entre você e Deus. É algo de fora o íntimo. Pensem nisso. Ela armou uma situação para as crianças aqui. Mas foi muito bem programada. E ela é para a gente ir pensando. Bom, dando continuidade ao nosso culto nesta manhã, eu quero conversar com vocês, meus irmãos, sobre esse acontecimento que a gente vê aqui no texto do Evangelho de João. Ele aparece também nos outros evangelhos, mas há uma frase, ou uma palavra aqui, eu queria destacá-la nessa manhã, para que a gente pudesse pensar sobre ela. Eu vou começar com a expressão que está lá no verso 15, quando Maria pensa que está diante do jardineiro. Queria que vocês pensassem um pouquinho nessa situação. Quando Maria, ali diante daquele túmulo, se vira para trás e dá de cara com Jesus, e ela não o reconhece, e na sua mente ela pensa que ali está o jardineiro, aquele que cuida do jardim naquele lugar. E ela continua, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu vou buscá-lo, ou eu o levarei de volta. A Maria não estava de tudo enganada quando ela pensa que é o jardineiro que está ali. Me deixem explicar um pouquinho isso. Nós estamos diante do verbo de Deus. Não é isso que o Evangelho de João começa falando? O verbo se fez carne e habitou entre... E nós vimos também, e agora Hebreus ele diz assim, e que nós vimos também a sua glória se manifestando no nosso meio. Então de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do grande Criador. Do Criador do universo, do Criador deste mundo onde a gente vive, do que plantou esse jardim onde ele colocou Adão e Eva, de onde Adão e Eva saiu, cometendo o seu erro de desobedecer a Deus. Agora, nós estamos diante daquele que veio de novo restaurar a nossa comunhão com Deus. Quem plantou o jardim? O próprio Deus. Jesus estava lá? Com certeza absoluta. Os três trabalharam o tempo todo juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso está pronto, tudo está colocado, está feito. Mas tem aquele momento onde Deus decide, nós vamos criar o homem. Na verdade, o homem estava no projeto de Deus, mas tem o momento de criar o homem. E no momento em que ele cria o homem, e o coloca no jardim, e dá uma ordem para ele, cuida disso aqui, vive aqui, mora aqui, aqui tem de tudo que você precisa, e aqui tem 2 árvores, ou tem várias árvores, mas tem uma árvore, a qual você não pode comer dela, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Quando o homem apanha daquela fruta e come, ele se separa de Deus. E quando ele se separa de Deus, ele agora precisa de Deus outra vez. Para quê? Para que Deus o traga de volta. Como é que Deus faz isso? Enviando o seu filho. E esse filho, lá no jardim, é confundido com o jardineiro, que de fato é o Criador de todas as coisas. Aquele que já criou tudo e que agora está recriando a humanidade
em Cristo Jesus, não mais como criatura, mas agora como filhos amados de Deus. Onde você entra nisso? Onde eu entro nisso? Um filho amado de Deus. Sabe o que é que Deus diz através do Espírito Santo quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, alegria. Daí a pergunta, ela é feita para mim, olhando nos meus olhos. E quero repartir com os irmãos. Como eu estou vivendo como filho amado de Deus? Ele tem prazer na minha vida? Não é nenhuma acusação. É algo para se refletir, para se pensar, para se parar. Dito isso, eu queria voltar ao texto, quando a gente está diante da narrativa de que Maria, ela ficou à entrada do sepulcro chorando. Por que será que Maria chora, gente? Qual é o sentimento que está dentro daquele coração para que ela esteja chorando ali? Será que ela tinha perdido algo? Para pensar um pouquinho. Maria é aquela mulher, essa Maria Madalena é aquela mulher que Jesus expulsou dela 7 demônios. Que Jesus trouxe para ela alívio, trouxe para ela paz, trouxe para ela alegria. Ela era uma daquelas mulheres que ajudava a sustentar o ministério de Jesus, inclusive financeiramente. Ela estava sempre perto. E também era uma das mulheres com um único dos discípulos que assistiu à crucificação, que foi João, que é quem está escrevendo esse texto. Ela vê Jesus ser crucificado, e ela vê Jesus ser colocado no sepulcro, e é por isso que ela está ali diante do sepulcro chorando porque ela de fato tinha perdido, do ponto de vista dela, ela havia perdido o seu mestre, aquele que cuidava dela, dos discípulos, das pessoas que estavam em volta. E é por isso que ela está chorando, por isso que ela está triste. Isso é natural do ser humano. Não tem nada de errado quando a gente chora, quando a gente perde alguém, ou quando a gente está sentindo essa tristeza. Não tem nada de errado com isso. Mas aqui a Maria recebe uma notícia maravilhosa. Ela se abaixa um pouco, olha para dentro daquele túmulo, para aquele sepulcro, e lá ela vê 2 anjos. E é interessante a narrativa porque ele diz que um está sentado na cabeceira e outro aos pés de Jesus. E esses anjos fazem-lhe uma pergunta: mulher, por que você está chorando? Veja, a pergunta vem primeiro dos anjos. E ela responde a eles: olha, levaram o meu Senhor, levaram embora, e eu não sei onde puseram. Mas a este momento, ela recebe uma resposta muito séria de Jesus, dos anjos sobre Jesus. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele não vive mais aqui. Ele não está mais nesse sepulcro. Ele já ressuscitou. E pelo fato dele ter ressuscitado, é que a gente vai encontrar na sequência, ele se apresentando a Maria, aparentemente como o jardineiro. Mas tem o verso 16, quando Jesus fala com Maria e ele fala naquele tom que ela estava acostumada a ouvir Jesus falar. E ele diz: Maria. E ela, voltando-se para ele, exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Mestre, o Senhor está vivo. Imagine a explosão de alegria naquele coração quando ela se dá conta de que com quem ela está conversando
não é apenas o jardineiro que passava pela mente dela, mas é o seu mestre, aquele que estava com ela o tempo todo, e agora ele está vivo. Mas ele dá uma missão a Maria. E aqui eu queria chamar a atenção nossa para a gente pensar numa coisa. Pedro e João já tinham corrido até o sepulcro, Pedro e João já tinham olhado lá dentro, Pedro já tinha entrado lá dentro, João tinha ficado ali fora, agora eles já tinham voltado embora, e Jesus se manifesta à mulher, Maria, e dá uma notícia para ela, ou dá uma missão para ela. Você vai avisar os meus irmãos que eu estou vivo e que eu vou adiante de vocês. Eu já estou vivo. Eu estou pronto para voltar para o meu Pai, para o Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. E aqui eu queria parar para pensar com vocês sobre a frase de Jesus quando ele chega no lugar onde os discípulos estão trancados. Nós não vivemos essa realidade, mas imaginem aquela situação de irmãos nossos que vivem em lugares onde o evangelho não pode ser pregado, onde as pessoas não têm essa liberdade que nós temos aqui. Me deixem pontuar uma história recente que recebi a semana passada. Eu tenho alguns amigos que estão trabalhando como missionários num lugar onde é melhor nem se contar onde eles estão. E dentre esses amigos, um deles foi pego a semana passada. E ele foi deportado. Mandaram ele embora. Mas com uma condição: você vai embora agora sozinho, sua família vai ficar aqui. A família ficou presa lá, porque ele estava pregando o evangelho. Imaginem nós aqui agora, nessa situação. Alguém bate nessa porta e diz que nós todos aqui estamos condenados porque estamos ouvindo do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo e do perdão dele para nós. Você já sentiu esse medo? Você sente esse medo? Não. Nós não vivemos sobre essa ameaça. Os discípulos estavam apavorados, gente. Não se engane, eles estavam apavorados. Eles estavam com as portas trancadas. Eles estavam todos ali escondidos, tremendos de medo. E de repente, nessa situação, Jesus entra naquela sala, está tudo fechado, está tudo trancado, e ele diz o seguinte: paz seja com vocês. Eu tenho a impressão, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que alguns dos discípulos caíram no chão, de susto e de medo. Porque do nada, gente, eles estão trancados com medo dos judeus, apavorados, e surge no meio deles alguém diz: paz seja convosco. Vocês já imaginaram o susto que eles levaram? Na sequência, eles conseguem perceber um pouquinho do que está acontecendo e entendem que quem está presente ali é o próprio Jesus. Por que eles entenderam? Porque eles tinham muita fé? Não, não foi por isso. Porque eles estavam convictos de que Jesus tinha ressuscitado? Também não. É porque Jesus estendeu a mão e mostrou para eles: está vendo? Os cravos que eu suportei por você naquela cruz, João, Pedro, Tiago, só não estava lá Tomé. E depois esse Tomé vai falar o seguinte: eu não acredito nisso, eu só vou acreditar se eu ver, se eu puder pôr os dedos nas suas feridas, ou pôr a mão no seu lado. Na sequência do texto a gente vai ver que no outro domingo, Jesus se apresentou de novo e só disse uma frase: paz seja convosco. Tomé, vem cá, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui.
E aí o Tomé dá um grito lá no meio de todo mundo: Senhor meu e Deus meu. Mas ele precisou ser confrontado. Quantas vezes eu e você precisamos ser confrontados? Questionados. Às vezes até colocado na parede algumas vezes, para que a gente pare para pensar: Senhor meu e Deus meu. A Maria recebeu a melhor notícia que ela podia dar para alguém: Jesus está vivo. Eu de fato estou vivo, Jesus disse. E agora dei essa notícia. Só voltando naqueles colegas que estão passando por dificuldade, a família ficou para trás. Com algum grupo, com alguns irmãos, a gente tem trabalhado e levantado recursos para ir buscar essa família de volta, porque a gente precisa resgatá-la. E tem mais um casal com um filhinho, amigos nossos, que vêm da cidade de Pato Branco, que estão lá também na mesma situação. Tiveram que mudar de lugar, estão em silêncio, porque estão sendo pressionados. Mas veja bem, eles saem do Brasil, com toda a liberdade que a gente tem, para ir colocar a sua vida em risco em um país onde Cristo não é bem-vindo, onde as autoridades querem matar aqueles que pregam o Evangelho, assim como os judeus fizeram aqui. Eu estou dizendo isso para que a gente possa ter mais coragem e cada vez mais valorizar a nossa liberdade, aquilo que nós temos, liberdade, irmãos, de poder estar sentados aqui nesta manhã para ouvir desse amor de Deus. Eu quero trazer mais um pensamento para a gente. Eu e você, nós muitas vezes enfrentamos dificuldades, de várias maneiras, de várias formas. Mas como é que a gente está enfrentando essas dificuldades? Queria que vocês observassem comigo. Está aí. Abram esse cantar. Abram ele, por favor. Lá no cântico 122. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente pensar. 122. A sua segunda estrofe. Deixa muito claro, porque ele vive. Você pode crer no amanhã? Como é que está escrito aí? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Esse posso é para o outro ou é para mim? Como é que está esse verbo aí? Para mim, gente. Esse posso crer no amanhã, ele vem de encontro aos meus anseios, às minhas necessidades, às minhas dificuldades, aquilo que acontece com Maria ali, aquele desespero: levaram o meu Senhor, eu não tenho mais o meu Senhor, cadê o meu Senhor? Onde o Senhor colocou? Se contar para mim eu vou buscar. Não, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas eu bem sei, e eu sei, que a minha vida está nas mãos de quem? De Jesus. E Ele está vivo. Ele não é uma filosofia de vida. Me deixem pontuar algumas aqui. Me deixem falar um pouquinho sobre a questão dos ateus. O ateu, quando ele morre, para ele tudo se acabou. Não tem mais nada, ele não tem aonde se firmar. A filosofia romana diz que quando eu partir desse mundo, quando eu morrer,
eu vou ficar num lugar chamado purgatório por um determinado tempo, não se sabe quanto tempo, pagando pelos meus erros e pelos meus pecados, até que um dia eu possa sair de lá. O Espiritismo diz que eu posso reencarnar 1, 2, 3, 4, 5, infinitas vezes. A doutrina adventista diz que quando eu partir eu vou ficar dormindo na sepultura. O que a Bíblia fala sobre isso? Estaremos com Deus. Não foi isso que lá naquele momento terrível da crucificação, quando 2 homens, um à direita e um à esquerda de Jesus, representando ali a humanidade, os que creem e recebem e os que rejeitam, os 2 representantes da humanidade, os que rejeitam e os que aceitam, estão ali na cruz junto com Jesus. E um deles, aquele que rejeitou, ele se debruça sobre aquele madeiro onde ele está e ele disse: ei, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E aquele homem que está à direita, ele também se debruça sobre aquelas cordas amarradas à cruz e diz assim: ei, você aí, não temes a Deus, nem mesmo estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, recebemos o castigo pelos nossos atos. Se nós estamos aqui é porque nós merecemos estar aqui. Mas esse aí é inocente, ele não tem culpa de nada, ele está morrendo por meus pecados. E termina a frase dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... E qual foi a resposta? Hoje mesmo. Não é amanhã, não, gente, não é daqui a um tempo, você não precisa fazer isso ou fazer aquilo, não, hoje estarás comigo no paraíso. Tem resposta mais maravilhosa e preciosa do que essa? Para mim e para você? E qual é a condição para isso, meus irmãos? Amados irmãos, é uma só. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele está falando com o carcereiro em Filipos. Ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa Maria Madalena está diante do grande Redentor ressurreto, dono da vida, que me resgatou e que te resgatou, para vivermos com Deus, para sempre, não por um tempo, para sempre. A tristeza da Maria, a tristeza dos discípulos, foi transformada em alegria, quando eles perceberam: Cristo está vivo. E essa é a nossa alegria, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele enche o meu coração de esperança, Ele enche seu coração de esperança. Me deixe falar mais uma coisa. Quando eu coloquei aqui, quando eu contei para vocês sobre as filosofias que existem, eu não estou aqui condenando nenhuma. Não, de jeito nenhum, nem apontando o dedo. Eu estou mostrando para mim e para você qual é a palavra de Deus. Jesus respondeu: hoje mesmo você pode estar com Deus no paraíso. Hoje, agora. De que forma? De que maneira? Partindo desse mundo? Não! Crendo no Senhor Jesus Cristo, no seu Salvador, naquele que muda a sua história, aquele que transforma você em um filho de... Não foi isso que ele disse? Diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e Pai, vosso Pai, o seu Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Que a gente possa gravar e guardar em nosso coração e na nossa mente: Jesus Cristo conquistou a vida eterna para mim e para você. E Ele te garante, com aquela morte na cruz, com aquele sangue derramado, o perdão
de todos os seus e dos meus pecados. E com esse perdão, eu posso amar o outro, uns aos outros. E com esse perdão, eu posso crer no amanhã, porque eu tenho garantia de que em Jesus Cristo a minha vida está segura. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que a gente possa ouvir Maria, ou seja, ouvir a doce voz do Mestre falando comigo e com você. Eu te amo, eu morri por você. Para a gente encerrar, no capítulo 1 do Evangelho de João, o verso 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus Cristo, ressuscitado e que vive entre nós, e que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Amém. Então nós vamos, na continuidade, cantar um hino. O hino 318, que diz assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Mas a gente descobre nesta manhã que o amor dele foi revelado por seu Filho a cada um de nós. Vamos nos colocar em pé para cantar esse hino? Ainda em pé, nós vamos orar.
Senhor nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus capaz de mudar a história da humanidade, um Deus que mudou a minha história e que mudou a história dos meus irmãos aqui. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos aproximamos do Senhor, com gratidão no coração, porque em Jesus o Senhor nos resgatou e nos fez, em Cristo Jesus, um filho amado do Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor nos deu a notícia maravilhosa de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele nos comprou de novo para podermos viver de novo no jardim com o Senhor. Para nos dar o direito de estar na Tua presença outra vez. E nós somos gratos a Ti, Senhor Deus. Adoramos o Teu nome e reconhecemos que Jesus Cristo é, de fato, o nosso Senhor. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de alguns irmãos aqui. Queremos colocar na Tua presença, Senhor Deus, a vida da nossa irmã Marisa e pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja trabalhando a sua vida nesse momento de enfermidade e ajudando a recuperar também a sua saúde, se assim é da Tua vontade. Queremos colocar diante do Senhor o nosso irmão Antônio, que vai passar por uma cirurgia nesses dias. Senhor Deus, queremos Te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja conduzindo a mão dos médicos nesse procedimento. E que tudo isso, Senhor, possa ocorrer na vida do nosso irmão para a honra e glória do Teu nome, para que o Senhor seja glorificado. Mas queremos Te fazer um pedido muito especial também nesta manhã. Queremos falar com o Senhor em favor da nossa irmã Natalícia. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida da nossa irmã, conhece todos os dias que já se passaram, que ainda se passarão, mas nós queremos clamar em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesse momento, por um milagre na vida dela. Senhor Deus, nós sabemos que a situação não é tão fácil, mas queremos Te pedir, por favor, que o Senhor esteja agindo ali. Se é da Tua vontade, Senhor, dar a ela o descanso, então faça isso para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor Deus. Mas se o Senhor quer preservar a vida dela e fazer um milagre, pode ter certeza, nosso coração também estará cheio de alegria com isso. Mas se o Senhor pretende levá-la nesse momento, consola, Senhor, por favor, o coração de cada familiar. Nós reconhecemos que nós somos dependentes de um Jesus que vive e que por isso nós podemos crer no amanhã. Senhor Deus, em nome do Teu Filho, age no coração de cada um de nós, age na vida da nossa irmã, de cada irmão que está precisando do Senhor, mas age para a honra e glória do Teu nome, não para satisfazer a nossa vontade e os nossos desejos, mas para satisfazer a Tua soberana vontade, Senhor Deus. E assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, pedindo ainda, Senhor, sustenta o nosso país, guarda-nos, ó Deus, guarda aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldade em lugares difíceis, onde a Sua palavra não pode ser pregada com essa liberdade. Guarda-os, ó Deus. Guarda também o nosso presidente, guarda as nossas autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso país, para que nós possamos continuar tendo esta liberdade, para a honra e glória do Teu nome. E assim, Senhor, nós clamamos diante do Senhor, pela paz que o Senhor Jesus Cristo ofereceu aos discípulos, quando Ele diz, paz seja convosco.
Senhor Deus, que a tua paz encha os nossos corações, nesta manhã e durante este dia, e por todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus Cristo. Obrigado pelas crianças que aqui crescem, ouvindo a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta igreja, pelo conselho dela, pelo seu pastor, que o Senhor continue sustentando a vida dele e do conselho e da igreja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Nós temos agora as nossas ofertas, né? Que são livres e voluntárias. É muito gostoso ver isso. Eu vi ele nascer e eu vejo ele sendo preparado para ser um diácono um dia. Que Deus o abençoe, meu irmão. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo. E juntos, nesta manhã, nós vamos pedir a bênção de Deus. E também, por onde quer que nós andarmos, sermos essa bênção e sermos uma bênção para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Que tenham uma boa semana na bênção do nosso Deus.